uma palavra ao meu e ao teu coração. Abra nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. E eu vou estar lendo aqui no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu confesso que nesta noite só não sentiu a presença do Senhor neste lugar quem realmente não entrou com o desejo de adorar a Deus, né? Porque os louvores desta noite, amado, não tinha como você não se derramar na presença do Senhor, não tem como não glorificar o Senhor. E eu quero falar que quando eu entrei aqui, que nós vimos aqui na frente a orar, que eu olhei e vi só a Fernanda, vi só a irmã, vi só a pastora, acho que tinha 4 pessoas orando aqui na frente, né? Eu confesso que meu coração se entristeceu, eu confesso que eu fiquei triste, porque muitas das vezes a gente olha para as igrejas, os dias são maus, né? A gente vê aí fora, no mundo, o caos é grande, e a gente vê que o povo está todo mundo disperso. A gente vê que o povo quer a bênção, mas ele não quer o dono da bênção. Ele quer ser abençoado, mas ele não quer se deixar se colocar na brecha. Ele não quer ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Eu confesso que eu orei ali, meu coração chorava por dentro. Eu falei, Senhor, se eu estou sentindo essa tristeza, imagina o que o Senhor está sentindo. Então, amado, eu falo para você de coração, porque eu sei o que Deus falou ao meu coração. Se posiciona. Se você é um obreiro, se você é liderança, não faz sentido você entrar na casa do Senhor e ficar sentado no banco. Deus não te chamou para ficar no banco. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para você libertar aqueles que estão cativos. De nada adianta Deus ter confiado algo na minha e na tua mão. E eu louvo a Deus, porque todo tempo do culto Deus foi falando. Tudo que Deus estava falando ao meu coração naquele momento, no momento do culto ali, eu senti a presença do Senhor e o Senhor falando. Eu louvo a Deus que Deus todo tempo usou a pastora para estar falando aqui na frente. Então se posicione, igreja. Os dias são maus. Acorda, igreja, tu que dormes. Muitas das vezes a gente está passando por luta, por situações e a gente está disperso na presença do Senhor. A gente entra na casa do Senhor sem propósito. A gente entra na casa do Senhor sem ter nada para entregar. Não é você que veio receber um culto. Jesus vai receber o meu e o teu culto. E o que você tem para entregar ao Senhor nesta noite? O que você entregou? Qual foi a tua adoração que você entregou nesta noite? Eu não poderia deixar de falar isso, porque Deus falava grandemente ao meu coração para me falar para a igreja: acorda, porque dormes, se levanta, se coloca de pé, porque tem vidas perecendo, tem almas ali sofrendo. Nós saímos para fazer o evangelismo ali no feriado, e eu confesso que quando eu cheguei aqui na frente da igreja, meu coração se entristeceu, dá vontade de chorar. Nós descemos a rua ali e acho que foi 4, 5 pessoas, Fran? Acho que eu, 5, né? 5 pessoas. Um feriado e tinha 5 pessoas para evangelizar. Amado, tem almas morrendo e a gente encontrando pessoas vindo da balada, a gente encontrando pessoas alcoolizadas na rua, pessoas que dormem na rua, pessoas que estão sem esperança, e a gente conversando e as pessoas falando: eu estou aqui usando droga, eu estou aqui bebendo para aliviar a dor que eu sinto. Eu estou aqui para... A Fran ouviu, a Fran estava comigo. Falou: eu estou aqui porque Deus me esqueceu. E o que eu e você estamos fazendo para levar esse evangelho? O que eu e você estamos fazendo para apresentar esse Jesus que outra hora resgatou a minha e a tua vida? Lembra da onde o Senhor te tirou? Da onde o Senhor me tirou foi de um lamaçal de pecado. E muitas das vezes nós achamos que hoje é só a gente estar bem, é só a nossa família estar bem. Amado, isso é egoísmo. Tem pessoas perecendo lá fora. O verdadeiro evangelho não é aqui dentro. O verdadeiro evangelho é lá fora. Aí a gente vê pessoas que pegam o microfone e falam: eu tenho sede de ganhar almas.
veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepte, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que ele estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse-lhe: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive, Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que se apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comemos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para mim, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falará pelo ministério de Elias. Amém, igreja? Vou estar lendo até aqui. É uma palavra muito conhecida. Aqui todos já conhecem a história de Elias. Deus já conhece. Todos aqui já ouviram em algum momento a ministração dessa palavra. E aqui a gente sabe que é uma palavra de prosperidade. É uma palavra onde o Senhor aqui estava lançando uma promessa para mim e para a tua vida, né? Que a farinha da panela não vai se acabar. E o azeite da botija também não vai se acabar. Só que o interessante é que para a gente viver muitas das vezes as promessas, amado. Alô? Muitas das vezes para a gente viver as promessas do Senhor, é necessário a gente ficar atento a algumas coisas. Se a gente for ficar atento aqui à palavra do Senhor, né? Aqui no versículo 8, a palavra de Deus é a direção certa. Aqui no 9, nossa provisão vem de onde menos esperamos, né? Então assim, Deus, ele estava dando uma direção para Elias. Deus, ele deu uma direção para Elias, para onde Elias tinha que ir, que Deus ia ali preparar alguém para cuidar de Elias, alguém ali para suprir a necessidade de Elias. Agora o interessante é que quando a gente lê essa palavra, é que Elias também, no momento, ele não tinha muita coisa para oferecer, porque Elias tinha acabado de sair de uma caverna, onde ele estava escondido, para não ser morto por Jezebel, e ele estava escondido ali naquela caverna, onde quem estava mandando o sustento de Elias era o Senhor. Onde o corvo do Senhor mandava toda tarde, todo dia o corvo levava o alimento de Elias durante aquele tempo. E o interessante é que as coisas de Deus, ela é linda. Ela pega aquilo que é improvável, e Deus, ele faz coisas lindas. Porque todo tempo Elias, ele estava ali ouvindo a direção de Deus. Quando ele foi em direção para aquela caverna, ele foi na direção do Senhor. Um homem que tinha acabado de vencer, que tinha acabado de matar vários profetas de Baal, um homem ali que não tinha medo de ir para frente, não tinha medo de falar do Senhor, um homem que conhecia quem era o Deus que ele servia. Aleluia. E será que eu e você temos conhecido o Deus que eu e você servimos? Será que eu e você temos olhado para o Senhor e temos confiado na direção que o Senhor tem dado para mim e para a tua vida?
que assim como eu e você passamos dificuldade, os profetas da Bíblia também passavam. Em todas as guerras o Senhor era com eles. Em todas as guerras eles venciam. E muitas das vezes eu e você ficamos olhando para o Senhor e colocando o Senhor pequeno, sendo que Deus abriu o culto nesta noite falando: eu sou contigo, eu te chamei, eu te escolhi. E muitas das vezes a gente entra na casa do Senhor, o profeta está dando a direção, o profeta está dando a palavra, mas muitas das vezes o povo está disperso. O povo muitas das vezes não é abençoado porque não ouve, não guarda na tábua do coração. Então, como aquela passagem que está a casa na rocha e a casa ali na areia. Eu ministrei essa palavra na quinta-feira. E eu quero falar que na hora da gente firmar a nossa casa, construir a nossa casa, somos nós que escolhemos os materiais que vamos usar. Somos nós que escolhemos se vamos ter um alicerce seguro para nossa casa ser forte. Somos nós que temos que escolher o que vamos fazer. E muitas das vezes a gente quer fazer o alicerce de qualquer jeito. Muitas das vezes a gente quer fazer de qualquer jeito. E aí a gente começa fazendo de qualquer jeito, relaxado. E eu quero te falar que no primeiro vento que vier, a tua casa vai cair. Você vai sair da presença do Senhor. Porque você não se firmou na rocha. Você não preparou um alicerce. Ali regado de palavra, regado de renúncia, regado de jejum, de oração, de uma vida com Deus. Porque para você chegar num lugar onde você vai passar vento, tempestade, luta, e para você não cair, amado, eu quero te falar que você tem que ter passado por desertos. Você tem que ter sido forjado. Você tem que ter sido lapidado. Você tem que passar na escola onde o Senhor vai te ensinar. Mas o povo de hoje não quer passar isso. O povo de hoje quer usar Jesus, não quer ser mais usado. Porque para ser usado tem que renunciar. Para ser usado tem que ter santidade. Para ser usado tem que pagar um preço. Os profetas pagavam preço com a própria vida. Quantos morreram por amor ao Evangelho? E muitas das vezes eu e você estamos na presença do Senhor, achando que estamos passando luta. Ei, você nem sabe o que é ser provado. Será que você conseguiria suportaria ser provado como Jó foi? Será que você conseguiria perder todos os teus filhos num dia só? Perder todas as riquezas? Perder tudo? E o interessante é que Jó era um homem íntegro. Era um homem temente ao Senhor. E se Deus permitiu um homem temente na presença do Senhor ser provado, imagina eu e você que somos improváveis. Então Deus vai permitir, não é para matar eu e você, é para nos ensinar. Porque quando você firma a tua casa na rocha, amado, pode passar vento, tempestade, você pode passar luta. Eu te falo isso com propriedade, com a autoridade do Senhor, porque eu passei. E a luta não fez eu parar. O vento não fez eu deixar o Senhor. Eu nunca retrocedi por causa de vento. Já fui caluniada, já fui humilhada, já fui desprezada, já fui esquecida, deixada de lado. E eu venci. Porque eu construí o meu alicerce. Então o vento veio, a tempestade veio, a luta veio, mas eu permaneci de pé. Então é você que faz a escolha. Aí você constrói a sua casa de qualquer jeito, faz a obra de qualquer jeito, porque eu vou falar tudo que o Senhor mandou eu falar. E aí muitas das vezes está culpando o Senhor, está reclamando e murmurando com o Senhor, sendo que o Senhor nos ensina todos os dias através desta palavra. Eu quero falar que eu fiquei uma semana buscando a palavra e o Senhor em silêncio. Eu virei madrugadas lendo e relendo o Senhor sem falar. Hoje eu chorei aqui, eu falei: Senhor, o que eu vou falar? E aí eu entendo que quando o Senhor quer falar com a igreja para exortar, muitas das vezes Ele não vai nos falar antes. Porque muitas das vezes a gente vai ficar com medo da cara feia, a gente vai ficar com medo dos olhares, do que vão
Deus corrige aquele que ama. Deus, Ele nos corrige porque Ele quer ver nós crescermos espiritualmente, nós alcançar lugares onde Ele já preparou para mim, para a tua vida. Existe já tudo preparado para mim, para você. Quantas das vezes nós vimos a missionária Júlia dando palestra e falando, já está lá, já está liberado. Mas o que você está fazendo para tomar posse daquilo que é teu? Qual é o teu posicionamento para chegar diante daquilo que o Senhor te entregou? É você que tem que escolher. Por isso que existe, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque aqueles que firmar a casa de qualquer jeito, na areia, não vai conseguir suportar e chegar até o final. Então só vai ficar os escolhidos. Aqueles que realmente ali firmou a sua casa na rocha. Então, amado, é tempo de eu e você despertar. É tempo de eu e você acordar de um sono profundo. Porque eu não creio que toda a tua casa está liberta. Eu não creio que toda a tua parentela já está salva. Porque a palavra do Senhor nos diz que a salvação é tomada à força todos os dias. A palavra é ensinada que nós temos que guardar o nosso coração todos os dias para não perder a nossa coroa. Então não é só aceitar Jesus e está tudo certo, não. Existe uma trajetória. Verdade. Jesus passou pela trajetória para chegar na morte de cruz. E você acha que eu e você não vamos passar até chegar na morte e encontrar com Ele? Olha aí. Então, amado, não tem para onde correr. Chega. Muitas das vezes vocês querem entrar na igreja e receber só a bênção. Mas a bênção não vai levar para o céu. A casa não vai te levar para o céu. Seu dinheiro, seu carro, tua roupa não vai para o céu. E Deus tem falado ao meu coração. Deus falou nesta noite ao meu coração. Na hora do louvor, eu vou ter um particular com o crente. E ai daquele, arabachuriande cantarai. Oh, arabachuriande cantarai. E ai daquele que não se posicionar. Não adianta chorar depois, porque o Senhor está falando. O Senhor tem usado profetas para falar. O Senhor tem trazido palavras nesses últimos tempos. Se você ouvir as palavras que têm sido ministradas neste lugar, o Senhor tem falado. Coloca a casa em ordem, se levanta, se coloca de pé. Deus não vai falar com a igreja de qualquer jeito. Se não haver união, se não haver concordância, não tem como nós vencermos. E aí a igreja fica perecendo, porque 10 horas, 10 estão orando, 10 não estão orando. Amado, a oração é a chave do poder. Não tem como tu falar com Jesus se tu não dobrar os teus joelhos. E muitas das vezes a gente fica horas no telefone, horas no WhatsApp. Marca cafezinho para ir na casa de quem a gente gosta. Abre toda a nossa vida para as pessoas que não podem fazer nada. E muitas das vezes para vir para a casa do Senhor, entra de boca fechada e sai de boca fechada sem adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero te falar que Ana chegou um momento na vida dela que ela não tinha mais o que falar para o Senhor. Mas mesmo sem ter palavras, ela descia diante do altar e ela gemia, a ponto de alguém dar ela como embriagada, como louca. Mas ela recebeu a bênção dela. Ela recebeu o Samuel dela, a promessa dela. Então muitas das vezes eu e você estamos perdendo batalhas. Não é porque Deus ainda não te entregou a bênção, é por causa que você está na posição errada. Às vezes é porque você está de qualquer jeito e Deus não vai entregar. Todas as vezes que Deus chegava diante de um profeta, Deus falava, coloca-te de pé, porque falarei contigo. Deus não fala com ninguém de qualquer jeito. Ninguém nas áreas na área de conforto. Deus quer tirar você do comodismo hoje. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer que você desça na olharia. Amado, eu quero falar quantas das vezes Deus leva pessoas para fazer a unha comigo. E quando ela termina de fazer a unha, ela fala assim, eu entendi porque eu vim aqui. Não era por causa da
não precisava ouvir isso. Porque eu estou fazendo a unha. Mas na primeira oportunidade que me dá para me falar de Jesus, para me falar os meus testemunhos, o que o Senhor fez na minha vida, eu abro a minha boca. Porque é uma maneira de eu evangelizar. Porque ali está entrando almas, está entrando vidas, vai entrar pessoas que servem e pessoas que não servem o Senhor também. Verdade. E o que você tem feito no teu trabalho? Como você tem se comportado? Será que alguém pode olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus? Ali vai um homem de Deus? A quem eu posso confiar em sentar e abrir meu coração? Ou será que vai alguém que a pessoa olha e diz assim: para mim ser crente desse jeito, Deus me livre. Então, amado, eu e você temos que se posicionar. Verdade. Quando eu fui trabalhar ali, Deus falou: você não está entendendo, filha. Mas aqui não só é um lugar onde você vai ganhar o seu pão. Vai ser um lugar onde você vai dar pão, vai alimentar as pessoas espirituais também. E muitas das vezes eu termino de pessoas que chegou pela primeira vez, de falar assim: eu marquei em 3 lugares, todo mundo desmarcou, eu passei aqui, vi a placa e eu vim. E a pessoa abria a vida dela todinha para mim sem eu perguntar nada. E aí quando a pessoa começa a falar cheia de traumas, foi abusada, cheia de traumas, cheia de feridas, toda machucada. E aí a gente começa a falar do amor de Deus, a pessoa se derrama porque está sedenta da palavra do Senhor. E o que eu e você temos feito para alcançar essas vidas? Então, amado, não é tempo de você olhar somente para o teu inimigo, somente para a tua casa. Enquanto você faz a obra para o Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida dos teus, porque Deus cuidou da minha casa. Deus cuidou da minha família e tem cuidado. E voltando aqui para a palavra, no versículo 10, 11, Elias obedeceu a palavra de Deus. E no 11, Elias faz a viúva usar sua fé. Elias obedeceu a palavra que o Senhor deu, a instrução que Deus deu, de ir até a casa da viúva. Por um tempo ele ficou na caverna, mas Jesus falou assim: agora é hora de você se levantar, Elias. Tem alguém necessitado, precisando do teu socorro. Porque, amado, eu quero te falar, Jesus ele não vai descer do céu para vir fazer aquilo que ele já chamou eu e você para fazer. Aquilo que ele já liberou poder, autoridade sobre a minha e a tua vida para fazer. Jesus só vai fazer aquilo que é impossível, mas é através da minha e da tua intercessão que ele faz também. Então ali Elias, ele foi na direção do Senhor, ele obedeceu. Eu creio que ele podia até questionar Jesus: mas eu estou aqui na caverna, Senhor, o que tenho eu para dar? Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se ele liberasse uma palavra, aonde ele chegasse, o Senhor honraria aquilo que ele fez, que ele falaria. E quando ele chegou lá, o interessante é que é lindo, né? Deus vai usar Elias, mas Elias também faz aquela mulher usar a fé dela. Porque Deus, ele vai usar pessoas para nos ajudar, para interceder, para orar, para caminhar junto com a gente, mas ele também quer ver a tua fé. Ele quer ver o teu posicionamento. Ele quer ver como que você está. E ali, quando ele chega na casa daquela viúva, a palavra do Senhor vai dizer que ele pede, né, um copo de água. E ali aquela mulher fala que não tem nada para oferecer. E ele libera uma palavra. Eu acho linda essa ousadia, amado. A gente que conhece o Jesus, a gente é ousado mesmo. Se a gente sabe que Deus cura, não tenha medo de colocar a mão e dizer: Deus está te curando. Se você sabe que Deus liberta, não tenha medo de colocar a mão e dizer: Deus está quebrando as cadeias. Então, se você conhece o Deus que você serve, se você está numa vida em obediência com Deus, por que ter medo do que Deus pode fazer? Deus, ele vai honrar a minha e a tua fé, ele vai fazer. E ele com Elias não foi diferente. Quando Elias chega ali e ele libera a palavra, ela fala que não tem nada. E aí
pouquinho de azeite, que seria o que ela ia fazer um bolo, ia comer com o filho dela, e ali ela já estava pronta para morrer. Então imagina uma pessoa que já estava no cenário, que não estava esperando mais nada, já nem estava mais esperando a providência do Senhor, já nem estava mais acreditando que o socorro ia chegar, já tinha aceitado a situação. Será que você entrou aqui nesta noite desta maneira? Aceitando a situação que você está vivendo? Aceitando o decreto que Satanás já lançou sobre a tua vida? Amado, se posiciona, se coloca de pé, não aceita. Existe uma palavra, existe uma promessa sobre a minha e a tua vida. Existe uma promessa liberada sobre a minha e a tua casa. Que se eu e você crer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verdade. E quantos estão desacreditando dessa promessa? Quantos estão se perdendo no meio da caminhada e desistindo de receber? E aquela mulher já não tinha mais esperança. E quando o profeta chega na casa, amado, algo tem que mudar. Algo tem que acontecer. Então, se você é profeta, escolhido por Deus, chamado por Deus, e você entra neste lugar, tem que acontecer algo diferente. Tem que haver milagre, tem que haver prosperidade, tem que haver porta aberta, tem que haver cura. Então, onde há profeta tem que ter diferença. Só que para ter a diferença tem que obedecer, tem que ouvir a direção que Deus está dando. Tem que estar no centro do querer e da vontade. Então, amado, Deus é lindo e ali Ele dá uma ordem. E Ele fala, vai lá, faz primeiro um bolo para mim, depois tu volta e faz para tu e para o teu filho. Será que se Deus hoje está falando com todas as palavras para mim e para você. Faz primeiro para mim e depois você faz para a tua casa e para os teus filhos. Então Deus está nos ensinando primeiro o que? Crer, acreditar, fazer a vontade dEle, obedecer, para você ver depois o que Deus vai fazer, para você ver como vai mudar a situação dentro da tua casa. Eu falo por experiências, amado. Lindo é quando eu falo, prove a Deus, glorifique. Se você estiver passando luta na sua caminhada, porque um dia você vai poder pegar esse microfone para ministrar e você vai falar com autoridade, com certeza, porque você viveu, porque você foi provada, porque você foi quebrada, você foi amassada. Porque para sair o azeite, para o azeite chegar na nossa casa, teve um processo. Você sabe como que é o processo da azeitona? Ela vai ter que ser espremida, ela vai ter que ser moída. Então ela não chega naquele vidrinho de qualquer jeito, não. Então você acha que você vai ter unção, vai ter azeite sobre a tua vida e vai ser de qualquer jeito? Não vai ser, não, amado. Existe uma trajetória, existe um trajeto que eu e você temos que passar. Eu falei ali na Semana Santa, no dia que o pastor Samuel ministrou, que a gente foi o domingo de Páscoa, que não teve culto à noite, eu coloquei o filme para ver a trajetória. Amado, é muito triste, é de chorar. E a gente vê que as pessoas hoje ainda querem virar a cara para o irmão, porque o irmão não deu a paz do Senhor. Quer deixar o evangelho porque alguém falou mal. Não quer ir mais na igreja porque não recebeu aquilo que queria. Sendo que Jesus, Ele pagou um alto preço, sem merecer. Se eu e você parar para ver, quando você estiver achando que você está sendo provado demais, vai lá ver a trajetória de Jesus. Está lá na Netflix,
uma intimidade, você ainda não está deixando ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Porque no dia que você deixar o Espírito Santo te conduzir, Ele vai falar com você de todas as formas. É você andando na rua, Ele está falando. É você lavando a louça, Ele está falando. É você limpando a casa, Ele está falando. Então você não fala com Jesus se você não quiser. Porque ainda que você não tenha tempo para se prostrar, você está em mente. Você pode estar em espírito. Eu oro em espírito, eu falo em línguas em espírito, em pensamentos. Então a gente pode fazer tudo isso. Então a escolha é nossa. E a gente vê ali que quando aquela mulher obedece, a palavra do Senhor não vai dizer que ela era uma mulher serva de Deus. Vai dizer que o profeta chegou na casa dela e ele deu uma ordem e ela obedeceu. E quantos, amado, está na presença do Senhor, conhecendo o Senhor e não quer obedecer? Olha aí. Eu vou ser clara, a pastora fala 6 horas tem que estar aqui, obreiros. Eu tenho tanta dela, porque todo culto, todo domingo ela voltava de tarde. Antes de dar o final da tarde do domingo, ela mandava o áudio. Boa tarde, grupo de obreiros, liderança, para dar às 6 horas. A gente chega aqui, está Pedro, Tiago e João. Amado, como que você vai ser abençoado? Como que você vai ser próspero? Como que você vai receber as suas promessas se você não obedece quem você vê? Se você não obedece quem você vê, você não vai obedecer Jesus, que você não enxerga. Eu sinto muito de falar. É o que dá para enxergar. Quando eu vejo uma pessoa desobediente, desconcertada de qualquer jeito na presença do Senhor, eu falo, não tem intimidade com Deus. Não conversa com Deus. Porque para estar desse jeito não está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus, Ele nos ensina todos os dias. Eu falo que até uma roupa, dependendo do que eu ponho, o Espírito Santo fala na hora. Eu falo, Senhor, Ele fala só comigo? Eu vejo o povo, eu não falo com o povo. Se eu não tiver com o coração com qualquer sujeirinha, o Espírito Santo vai e manda eu perdoar. Manda eu ir orar, manda eu ir descer. Falei, é só comigo, Senhor? O Senhor faz isso? Porque é tanta gente que a gente vê de qualquer jeito. E aí eu falo, que evangelho é esse que o povo está vivendo? Que espírito é esse que está seguindo? Qual é o espírito que está sendo conduzido? É forte, amado, mas a gente tem que falar. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que vai transformar a minha e a tua vida. Eu falo para você que não é fácil a gente trazer uma palavra de exortação. Os pastores estão aqui. Há uma guerra no mundo espiritual. Às vezes a gente fica a semana inteira doente. A gente fica a semana inteira com setas, com coisas para querer paralisar a vida da gente. Não é fácil. E quando a gente é chamado para ministrar nessa área, a gente foi amassado, quebrado, moído. A gente já teve que passar na moinha. Porque quando Deus usa você naquela medida, que Ele já te provou de todas as formas. E você já foi aprovado naquela área. Porque senão Ele não deixaria, senão Ele não usaria. Então não é de qualquer maneira, amado. Tem que renunciar ao pecado. Tem que renunciar ao desejo do mundo, os prazeres da carne. Muitas das vezes o povo quer viver de vaidade. Cuida do cabelo, cuida das vestes, cuida do corpo, cuida da estética. Mas o espírito está um sepulcro calhado por dentro. Às vezes a alma está gritando, o espírito está gemendo. E aí a gente vê as pessoas pela aparência por fora, mas por dentro quem conhece é o Senhor. Então é tempo de mudar, amado. É tempo de obedecer. É tempo de se colocar na brecha. E aí Deus fala aqui ainda nessa palavra. No 12 e no 13. Sempre que Deus nos pede algo, temos a tendência a olhar a nossa situação. E no 13, Elias sabia a situação da mulher, mas aqui ele lançou aquela palavra pela fé.
chegar lá e tu vai liberar uma palavra. E a palavra que tu liberar, eu vou fazer na vida daquela mulher. E muitas das vezes, Deus muitas das vezes quer usar a minha e a tua vida. E manda eu e você orar, interceder, lançar uma palavra na vida do irmão. E eu e você não queremos. Quantas das vezes o Senhor dá ordem para eu e você fazer algo e a gente fica relutando e não quer fazer? E aí você vê uma mulher que a palavra não vai dizer, mas na hora que ela ouve a palavra ali, ela acredita naquela palavra. Pela fé ela tomou posse ali. E por causa da atitude dela. Porque toda vez que Deus pede para a gente fazer algo, a gente vai primeiro dizer, Senhor, mas eu estou assim. Ah, Senhor, mas eu estou... Olha a prova, olha a situação que eu estou. Ah, olha a minha situação. A gente vai procurar argumentos. E o Senhor, Ele não quer desculpa. Ele quer liberar a palavra, Ele quer que eu e você seja um instrumento para executar aquilo que Ele ordenou para mim e você fazer, amado. Verdade. E muitas das vezes a bênção da pessoa está na tua mão. Às vezes você está segurando a bênção daquela pessoa. Uma palavra que você libera, a pessoa é abençoada. Ela toma posse da vitória. Então, amado, abra a tua boca. Profetiza. Seja um canal de bênção. Seja alguém usado pelas mãos do Senhor, como foi Elias. E aqui no 14, no 15, crer na promessa e confiar na palavra é o segredo para a vitória. Quem confia na palavra de Deus jamais é desamparado. Amado, se você tiver certeza, convicção do que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, eu quero te falar que pela fé você vai viver todas as promessas. Porque eu estou alcançando todas as promessas, porque eu acreditei. Quando Deus libera uma promessa na tua vida, Satanás vai liberar outro cenário. Deus vai liberar a palavra e Satanás já vai trabalhar na situação para poder neutralizar a tua fé, para poder fazer você entender que a promessa não vai se cumprir. Mas cabe a você escolher em quem você vai acreditar. Cabe a você fazer a escolha se você vai confiar naquele que tudo pode, ou você vai confiar naquele que já perdeu tudo, aquele que já não tem mais jeito. Porque Satanás, ele acabou para ele. Ele só está lutando para destruir as vidas, porque para ele não tem mais chance. Então, amado, obedeça ao Senhor. Pegue a tua fé. Pegue as promessas do Senhor. Nenhuma promessa do Senhor na tua vida caiu por terra. Por esta palavra o Senhor fala hoje. Todas as promessas, todas as palavras que foram liberadas sobre a tua vida está de pé. Basta somente você se posicionar para tomar posse. E aqui, para finalizar, no 16, Deus traz a provisão de onde a gente menos espera, da onde a gente menos espera, e nos usa como um instrumento de milagres, tanto na nossa vida como na vida dos outros. Foi o que Deus fez na vida de Elias e na vida daquela viúva. Eu quero falar que Deus, Ele vai em alguns processos que você vai passar, você vai ser provada durante a tua trajetória. Só que eu quero te falar, amado, que depois que tudo isso passar, depois que você for ensinada pelo Senhor, depois que você for provada pelo Senhor, porque primeiro nós vamos ser aprovados, para poder sermos provados pelo Senhor, para poder fazer aquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida. Eu quero falar para você que Ele vai cumprir todas as promessas. E Deus, Ele vai te usar nas áreas que um dia você passou pelo deserto, vai ser as áreas que Deus vai te usar para levar até pessoas. Então, amado, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem problemas de enfermidade, Deus está te ensinando a usar a tua fé. Deus está te ensinando que existe um Deus que tem o poder de colocar as mãos sobre a tua vida e repreender todo o mal. E depois que você usar
Eu tenho 10 anos de hora vendo. Quando eu me converti foi 10 anos de estreito. 10 anos no estreito. Que eu chegava na igreja, pegava a armadura de Naamã, colocava como guerreira, vinha, fazia obra, fazia o que eu tinha de fazer, mas quando eu chegava na minha casa, que eu tirava a armadura, eu estava toda machucada, toda ferida, toda arrebentada. E muitas das vezes eu não falava para ninguém. Eu suportei o meu processo. Então suporta o teu processo também. Porque vai chegar o momento da tua trajetória alcançar almas. Vai chegar o momento do teu testemunho alcançar vidas que estão passando pelo mesmo processo. Então hoje é culto da família. Não desista da tua casa. Não desista dos teus filhos. Não desista da tua família. Porque é o primeiro ministério que Deus te entregou. Se você não está apto a cuidar da tua casa, você não está apto a fazer a obra. Porque o primeiro pregador que teu filho vai ouvir vai ser você. A primeira pessoa que Deus vai ouvir orar vai ser você. O primeiro obreiro que teus filhos vai ver guerreando vai ser você. Porque eles vão crescer vendo a tua trajetória. E vai depender da trajetória que você está ensinando dentro da tua casa. Vai depender do que tu mostra para eles, é o que eles vão querer ser. Porque eu sempre falei para o Eduardo e para a Lorena, um dia eu não vou estar mais aqui. Principalmente para o Eduardo, mas você foi criado em ciclo de oração. Eu arrastava todos os ciclos de oração. E trazia ele para a presença do Senhor. Estava chovendo, estava garoando. A Lorena, eu tive a Lorena no sábado, eu vim para o culto, no domingo eu vim para o culto na sexta. Então nada me impediu e trabalhava em mercado. Então nada me impediu de estar na presença do Senhor. Então nada pode te impedir. Eu falo com autoridade e convicção, porque eu passei por muitos desertos e nada impediu de eu permanecer na presença. Então muitas das vezes é eu e você que dá desculpa. Eu e você que fica dando desculpa. Só que nesta noite, não espere o Senhor te provar. Não espere o Senhor ter um tete a tete contigo para você entrar no centro e no querer do Senhor. Amém, igreja? Eu quero estar chamando os levitas para adorar. Aqui eu já entrego a minha oportunidade. Agradeço o Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia.